Meus amigos e amigas, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cultivo de Phalaenopsis. E é um vídeo um pouco diferente porque eu não tenho Phalaenopsis lindas para mostrar para vocês e falar que eu cultivo bem. Muito pelo contrário. Trouxe aqui os Phalaenopsis com todos os problemas que podem ter numa Phalaenopsis possíveis para a gente aprender junto. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. O primeiro vai ser esse vídeo de hoje e daqui a 2, 3 meses eu vou postar outro vídeo mostrando o resultado desse tratamento. Aqui do lado eu vou passar um vídeo mostrando como é que tá as plantas hoje. O que acontece? Todo mundo que acompanha o canal, eu já comentei, nós temos uma loja física aí que a gente mantém sempre com flores e sempre com muitas plantas floridas, e temos aqui a produção. Eu não produzo normalmente Phalaenopsis, ou seja, tanto não faço semente como não engordo, né, que seria eu comprar mudinhas para poder cultivar e depois vender, como também quase não cultivava eles. E agora eu vou cuidar das Phalaenopsis que a gente tem aqui para vocês aprenderem junto comigo. Mas claro que eu já cultivei Phalaenopsis, eu sei como cultivar, só que eu acabo deixando elas de lado porque priorizo outras plantas. A gente está com a estufa cheia, com pouco espaço, pouca mão de obra, e aí o que mostrou aqui no vídeo é o que acontece, e eu vou mostrar para vocês os problemas que vão acarretando por essa falta de cuidado. Eu realmente acredito que para cultivo de nenhuma planta existe uma receita fechada e completa, mas eu vou aplicar aqui tudo que eu sei sobre cultivo para daqui 3 meses a gente ver o resultado. E eu vou mostrar o problema para vocês e como que é o meu pensamento sobre eles e como eu vou tratar esses problemas para que você tendo esse problema em casa também você possa tratar. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Como eu falei, hoje eu trouxe todas aquelas plantas que estão com problemas. Eu não trouxe todas porque tem muita Phalaenopsis aqui e todas com problema. Como eu falei, sobram da loja e a gente traz e aí elas vão ficando juntas, próximas e vai criando problemas. E muitas vezes a planta floresce e não tem como ser vendida porque não tem uma qualidade fitossanitária suficiente para ser comercializada. Antes da gente ir para o conteúdo do vídeo de hoje, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo e, claro, se inscrever aqui no canal. Tem um sininho que, se você aperta ele com as aspas, ele te avisa todos os vídeos que a gente postar. Então, todos os vídeos que a gente estiver colocando aqui, você vai receber uma mensagem no seu celular ou no computador falando que você tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, bora lá. Hoje eu trouxe essas plantas e por que eu quis mostrar isso? Para mostrar que não é porque eu faço vídeo e cultivo há muito tempo que eu tenho tudo perfeito. No orquidário, ainda mais com o tanto de planta que a gente tem aqui, a gente tem todos os problemas que você imaginar. Cultivo perfeito normalmente é o cultivo de Phalaenopsis lá em Olambra. Por quê? As estufas são fechadas, climatizadas, a luz passou uma nuvem no sol, tem um sensor que já fala, não, tem que ter mais luz, então tira o sombrite, aí recolhe o sombrite. É um dia nublado, o sombrite é recolhido para que a luz seja constante o ano todo, né? Tudo bem programado, previsível, né? Não tem pragas, né? É quase que... Eu já vi estufas com filtro de ar, então não entra bactéria, nem fungo, nem nada. As plantas são extremamente padronizadas. Os defensivos, alguns tipos de cultivos quase não usa defensivo. Aí gera uma planta que qualquer coisa dá problema nela. Ou então usa defensivos com regras bem colocadas. E aí chega a planta que ela dá problema fácil, porque não está tendo o defensivo que ela estava acostumada a receber. Aqui eu trouxe tudo de ruim que você imaginar. E por que ficou tão ruim, né? Essas Phalaenopsis aqui estão bem feias. Eu vou mostrar para vocês várias plantas com problema. O problema mais corriqueiro que nós temos aqui ele ocorre pelo amontoamento das plantas. São as cochonilhas. Aqui, ó, eu tenho uma planta que está bem fácil de visualizar. Tá vendo que tá tudo branco? Isso aqui é cochonilha. E assim, não é só a cochonilha, mas como qualquer inseto, ele fura a planta, né? E aí você tem uma outra aqui que é um exemplo perfeito. Olha aqui que bonitinha que a planta tá, ó. Pura cochonilha, tadinha. Olha isso aqui.
né? E aí o que acontece? Aqui é a porta de entrada para fungos, para bactérias, para vários problemas que dão nas orquídeas, principalmente nos Phalaenopsis. As Phalaenopsis eu acredito que tem um cuidado um pouco diferenciado. Primeiro, porque as Cattleyas eu deixo tudo junto e não dá problema de cochonilha. Mas as Phalaenopsis, quando a gente deixa tudo próximo, como eu mostrei no vídeo para vocês, elas começam a dar muita cochonilha. Então, assim, eu acredito que seja por causa da posição, né? Quando a gente usa inseticida, não pega todas as folhas, então acaba ficando espaços bem mal cuidados, que não é atingido com o defensivo e acaba não morrendo. E aí ela rapidamente, algumas áreas morrem alguns e os outros continuam e se desenvolvem. Então o que a gente mais tem problema realmente seria a cochonilha. Aqui eu tenho uma vantagem, então a primeira lição que a gente vai ter é do cultivo de Phalaenopsis, você não deixar eles amontoados. Quando você quer cultivar em casa, o ideal é que dá espaço entre eles para que um não fique com folha sobre o outro. Porque isso vai colaborar a evitar fungos, cochonilhas e bactérias, que são problemas que acontecem facilmente nas Phalaenopsis. A primeira coisa que a gente vai providenciar, que hoje já vai ser passado, é passar colosso. Eu vou usar colosso, como eu pretendo fazer um vídeo só sobre cochonilha, e um dos produtos que a gente indica e usa é o colosso. O colosso é um defensivo que a gente usa, que na verdade ele é para animais, para combater carrapatos e outros bichos, e a gente usa e mata muito bem as cochonilhas e deixa as plantas bem limpinhas sem muito prejuízo para as plantas. Ele não é tão tóxico quando está diluído, né? Porque tanto ele diluído pode ser usado para banho em animais. Tem a dose certa de acordo com o tamanho do animal. Mas, puro, né? Imagino que, eu sempre falo que até algum outro produto que é de ser consumido em grande volume, puro, concentrado, vai fazer problema. Então, o colosso é um desses casos. Se você tiver um animal e o animal beber ele puro, vai ter problemas. Mas a gente nunca teve problema utilizando ele dissolvido no volume certo de água, que a gente usa 1,25 ml por litro, tá? Vou deixar escrito na descrição. E a gente usa e combate bem as cochonilhas e não causa nenhum problema. Primeira coisa que vai ser feita, a gente vai tentar tratar essas cochonilhas. Claro que uma aplicação só talvez não vai ser suficiente, então eu vou pegar todas as Phalaenopsis, vou colocar elas espaçadas, fazer uma limpeza, porque aqui você percebe que a planta está suja, com um galho seco. Isso aqui é muito mais estético do que benefício para a planta, né? Mas você começa a ver um elemento a menos para você se preocupar. Então você já tira as partes secas da planta e a planta já começa a ter um aspecto melhorzinho. A haste que está morrendo ou morta, a gente corta. Aqui já está dando haste floral nova. Mesmo as plantas tendo vários problemas, elas dão flor. Aqui é um exemplo de uma planta que não foi atacada com tanto problema, né? Já estou vendo aqui uma cochonilhazinha. Mas aqui a gente percebe que o nosso orquidário é mais iluminado do que normalmente é produzido Phalaenopsis. A primeira vez que eu entrei numa estufa que produzia Phalaenopsis, eu olhei e falei, gente, que lugar sombreado, né? Então assim, realmente a Phalaenopsis tem uma exigência de luz bem menor. Quando elas chegam aqui, a folha dá uma leve amarelada, porque ela não está acostumada com esse volume de luz. Em compensação, esse volume de luz, ele faz com que a Phalaenopsis floresça muito mais. Esse daqui é um excelente exemplo, porque ela deu uma haste floral nova, perfilhou, tá vendo que ela deu outras ramificações na haste. A haste floral velha já tinha dado flor, vai dar flor de novo e tá saindo uma haste floral nova, mais nova do que a que tá abrindo. Então assim, essa planta vai ficar linda, toda florida, né? É uma coisa que ocorre, que acontece por conta da iluminação que a gente tem aqui. E, excepcionalmente, essa daqui não estava lá naquele tumulto feio que eu mostrei para vocês. Por isso que ela tá tão bem. Mas a gente vai separar tudo e nesse vídeo eu vou falar o que a gente vai fazer. E depois eu vou mostrar para vocês como que foi o resultado, como que essas plantas começaram a se desenvolver e a apresentar resultados mudando o tratamento. Eu penso o seguinte, para Phalaenopsis, se você quer ter Phalaenopsis bonito em casa, precisa cuidar da adubação, da umidade e da luz correta, né? Claro.
Se você deixar Phalaenopsis no sol, ele queima, ele não é uma planta de sol, ele gosta bem mais protegido, digamos assim. E nesse cultivo um pouco mais protegido, aí a gente vai começar a pensar como é que nós vamos cultivar em casa. Minha primeira recomendação, é muito mais difícil você cultivar Phalaenopsis se você deixar na chuva. Segunda recomendação, não tem como você cultivar Phalaenopsis sem você usar alguma coisa para cochonilha, porque se você não usar nada, pode um dia acabar aparecendo e elas se proliferam muito mais fácil, porque como eu falei, às vezes a planta tá bonita, você olha e fala assim, ah, tá limpinha, não tem nada. Você começa a olhar debaixo das folhas, você começa a procurar, e aí você começa a encontrar, sabe? Muita cochonilha ou algum outro problema. Então assim, normalmente dá aqui, né, a gente vê no rizoma, embaixo da folha, no centro, entendeu? Então assim, no nosso caso aqui, com certeza, dando mais espaço para elas, quando eu falo dar mais espaço, seria colocar uma posicionada na frente da outra com espaço e para as laterais as folhas não encostar nas vizinhas. Isso eu falo cultivo em bancada, porque quando você tem pendurado é muito difícil de você ter que fazer isso, né? Então, primeira medida que a gente vai fazer é combater essas cochonilhas que a gente acabou deixando aqui que acontecesse. E aí depois é que eu vou pensar no futuro em fazer uma padronização de substrato, padronizar o tipo de vaso. Por que isso? Ela gosta de muita umidade. A Phalaenopsis com mais umidade, ela fica muito mais bonita. Mas aqui eu vou ter vasos de tipos diferentes, tamanhos diferentes e substratos diferentes. O meu início vai ser dar espaço para começar a tratar esses problemas que as plantas estão tendo, mas em breve eu vou ter que padronizar, então eu vou ter que escolher um tipo de vaso, escolher um tipo de substrato para plantar tudo igual, para mim conseguir dar um tratamento igual, que seria molhar quando secou. Então, porque hoje o que acontece? Uma plantinha dessa daqui, ó, que está num vasinho pequenininho e praticamente sem substrato, ó, vai secar muito mais rápido do que uma outra que está num substrato praticamente novo, de chip de coco, com maior volume, né? Então, assim, eu padronizando aqui para mim os vasos e o substrato, vai facilitar no meu cuidado. Então, uma dica que eu daria para você conseguir ter Phalaenopsis legal seria padronizar todos da mesma maneira, cultivar todos do mesmo jeito. No cultivo das Phalaenopsis espécies, nós escolhemos esse cultivo aqui. Quando eu replantei elas a última vez, por isso eu falo de padrão, nós escolhemos esse cachepozinho com bojo, coloquei esfagno e plantei elas. Até tinha acontecido, vamos chamar assim, de acidente, porque onde elas estavam, foi tirada as telhas e não foram tiradas as plantas, porque era num outro orquidário. Elas tomaram sol, queimaram, quase morreram. E aí a gente trouxe, plantou, você percebe que enraizou muito bem e as plantinhas agora estão se desenvolvendo bem direitinho, muito bem. Essas daqui são molhadas praticamente todos os dias, né? A gente reproduziu duas espécies, que é o Phalaenopsis violacea cerulea, que eu vou colocar a foto aqui para vocês poderem ver, e o Phalaenopsis money, que eu também vou colocar a foto aqui. São duas espécies. Nós reproduzimos, esse aqui é um money, e enraizou super bem, se desenvolveu super bem. Então, é por isso que eu falo da padronização, porque ele torna mais fácil o cultivo. Quando eu falo de deixar afastado, eu vou mostrar para vocês aqui como seria. No meu caso, não adianta só você passar o produto e matar a cochonilha e deixá-la no mesmo ambiente com as mesmas circunstâncias que causaram um problema. No meu caso, como é um volume grande, a gente cultiva em bancada, eu vou organizar as plantas de maneira que elas fiquem com as folhas paralelas. O que seria isso? Eu vou colocar uma do lado para a outra paralela, então eu não vou colocar elas assim, ó, né? Então uma não vai ficar com a folha sobre a outra, vão ficar paralelas. Nessa direção elas podem ficar juntas, mas a distância eu vou separar por tamanho, para a distância entre elas, uma não ficar fazendo sombra na outra. E esse espaço dá uma circulação, uma ventilação muito melhor e inviabiliza a vida da cochonilha aqui. E também facilita para não dar fungo fácil. Eu vou fazer alguns testes, porque realmente tem muito tempo que eu não cultivo Phalaenopsis, principalmente nesse padrão, que é o padrão rendido, né? Eu vendo muito, mas não cultivo tanto. E vou fazer alguns testes com todas as coisas que eu já ouvi, que é usar pinho-sol, usar adubo, eu vou usar adubo solúvel em água, não vou colocar adubo orgânico, e alguns tratamentos para
evitar fungos e problemas nas folhas das plantas. E aí eu vou falar o que deu certo e o que não deu certo no próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês. Então nós vamos começar o cultivo pensando que as plantas não são para ficar juntas. Tem que sempre estar atento à cochonilha e o ideal é ter uma padronização. Que tipo de substrato que eu vou falar para você que seria o ideal usar? Eu vou usar aqui pinos com carvão e esfagno, tá? Mas você pode usar outros substratos. Eu vejo que o pessoal de São Paulo usa chip de coco com pinos. Eu já vi só chip de coco, que pode dar muito certo, porque realmente as plantas crescem muito bem. Esse daqui é um exemplo, ó, é uma planta que tem pouco tempo que veio de São Paulo, ela dava para ver que ela tinha sido replantada, mas dá para ver aqui uma raiz muito bonita, e tá até dando haste floral. E outras raízes aqui em cima. Então o chip de coco é uma coisa a ser considerada, principalmente que a gente está entrando aqui em Brasília num período mais seco. Mas é provável que eu vá usar esfagno, pinos e carvão. Eu conheço produtor de Phalaenopsis que usa esfagno e as plantas dele são simplesmente sensacionais. Outro usa só pinos e as plantas são muito boas também. Esse daqui mesmo, que é o Paraty, ele usa pinos e chip de coco e as plantas deles realmente são muito bonitas. Existem algumas marcas de Phalaenopsis que realmente parece assim, que chega em casa e começa a definhar e que não dá muito certo, que não é tão bonito. Então assim, é sempre se atentar à marca, porque tem marcas melhores do que as outras. Tem plantas que são muito mais bem tratadas e isso vai refletir na durabilidade da flor, no volume de raiz, né? Então na hora de comprar seria bom dar essa percebida para não comprar um produto que não está bem enraizado, que não está forte o suficiente. Aqui nós vamos fazer esse tratamento. Eu vou, como eu falei, usar colosso para combater as cochonilhas. Nós vamos usar fungicida, que a gente sempre usa. Vou usar, como eu falei, o colosso para combater as cochonilhas e insetos. E aí a gente vai acompanhar esse desenvolvimento. Eu quero ouvir de você, que com certeza tem quem está assistindo até aqui e que já tem um cultivo muito bom de Phalaenopsis. Eu quero ouvir a sua dica. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você fez e que dá muito certo e que suas Phalaenopsis ficam bonitas. Porque eu vou testar muitas coisas. Então assim, aquilo que der mais certo eu vou adotar, para poder cuidar de todos os Phalaenopsis que voltam da loja, né? Porque nós normalmente não comercializamos eles quando acabam as flores. Nós trazemos para cá. A maior parte das vezes eles florescem e florescem rápido, por isso que a gente traz. Mas algumas plantas como essas que eu mostrei vão ficando, né? E aqui já são plantas velhas que estão aqui há muito tempo e que agora eu vou cuidar para aprender junto com vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa primeira abordagem de como cultivar Phalaenopsis e eu vou fazer outro vídeo daqui a um tempo, provavelmente daqui a uns 3 meses, quando eu já tiver um resultado, já tiver testado algumas coisas, para falar para vocês o que deu certo e o que não deu certo. Tá joia? Espero vocês no próximo vídeo e meu muito obrigado. Não esquece de comentar aí, fala o que deu certo para vocês. Abração!